Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica. Nesse vídeo em especial, eu escolhi falar sobre as informações e consciência que trouxeram um salto na minha vida financeira, que virou a chave, né? De que me tirou de uma mente que estava na completa escassez e estava na completa, total escassez, para uma mente que vem criando cada dia mais. Bom, as consciências que foi de Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, e Dr. Dan Heer, cofundador de Access Consciousness. Muitas pessoas que estão me assistindo já ouviram falar de barras de Access, outras não. Então, eu acho importante aqui resumir, né? Dar uma pequena introdução para vocês sobre o que é Access Consciousness, né? Em torno de 30 anos atrás, o Gary, depois de uma série de perguntas para o universo, ele canalizou a ferramenta das barras de Access. Depois de um tempo, ele pediu que o Dan, que já tinha feito a classe das barras de Access, então corresse as barras nele. Quando o Dan correu as barras do Gary, nesta época, Gary estava bastante doente e Dan era depressivo, suicida. Quando o Dan correu as barras do Gary, o Gary se curou dos problemas de saúde e o Dan se curou da depressão. E desde então, eles trabalham juntos. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas de acesso à consciência. Ferramentas muito simples, que consiste em perguntas, em processos e também com as barras de Access. As barras é um processo de toques na cabeça, 32 pontos na cabeça, onde estão armazenadas todos os pontos de vista, considerações, julgamentos, crenças limitantes, traumas armazenados. Ao tocar esses pontos, barras porque lembra um código de barras, né? Toque dos dois lados da cabeça. Ao correr essas barras, é como ativar um vírus de computador da consciência. Vai deletando os arquivos, né? E vai liberando espaços para que a pessoa possa criar mais na vida dela. Então veja bem, quando o terapeuta toca nesses pontos e ali tem um trauma, por exemplo, tem lá a crença limitante que causa a falta do dinheiro, a crença limitante que causa lá o problema do relacionamento, enfim, seja qual for o trauma que a pessoa tenha. Quando o terapeuta toca ali, vou explicar aqui de uma forma quântica, tá? Vai sair energia dos dedos do terapeuta, vai tocar este nó, que tá ali duro e rígido, e ao tocar, isso vai se dissipar. Simplesmente desaparecer como um arquivo de computador ou um aplicativo do celular que você deleta. Libera mais espaço no cérebro da pessoa. Exatamente assim como eu tô falando. Abre o espaço, a pessoa já não tem mais aquele ponto de vista e ela cria diferente. Todas as palestras que a gente ouve do professor Hélio Couto, o que ele fala? Né? Os seus pensamentos criam a realidade. Seus pensamentos, sentimentos e emoções, né? O cérebro vai liberar ondas elétricas, o corpo libera ondas magnéticas, os dois criam um campo eletromagnético que vai, através da lei da atração, se conectar com os eventos na sua vida. Então, se eu tenho escassez no meu campo eletromagnético, o que eu vou atrair? Eventos, pessoas, acontecimentos que vão validar a minha escassez. Funciona dessa forma, né? Então, no momento que você tira a informação que está lá no cérebro, causando essa informação equivocada, no momento que você tirou e liberou um espaço no cérebro, você vai criar diferente. Você simplesmente coloca outra informação ali, substitui, libera um espaço e você se abre para o campo das infinitas possibilidades. Então parece uma mágica, né? Funciona exatamente como uma mágica. Toques, leves toques, uma sessão em torno de 1h, 1h30, consegue fazer com que você vá apagando. E quem decide, né? Quem vai decidir o que tem que ser apagado, tem que ser deletado ali? O corpo. A Access trabalha muito a consciência do corpo, né? Inclui o corpo na expansão da consciência. A Access compreende que o corpo é uma ferramenta de manifestação, é uma ferramenta de consciência. Inclui tudo e nada julga.
E quando eu ouvi falar das barras de Axis, eu fiz a classe de barras de Axis. Na época eu não tinha condição de pagar, óbvio. Eu ganhei de uma amiga minha que é facilitadora, né? Ela me deu de presente, inclusive para que eu pudesse, né, ter condições aí de ter um dinheiro extra. Essa foi a intenção dela em me ajudar na época. Então eu fiz a classe, cheguei na minha casa e já segui correndo as barras das pessoas, dos vizinhos, dos amigos, dos conhecidos, e vi muita coisa incrível acontecer. Uma sessão de barras curar fibromialgia. Gente, o que eu vou falar aqui é a minha experiência. Aconteceu comigo, com os pacientes que eu corri barras. Uma sessão de barras curar fibromialgia. Eu vi pacientes com 2 sessões de barras sair de cadeira de rodas com cirurgia de quadril, né? A pessoa que estava ali sofrendo muito tempo e estava cadeira, andador, 2 sessões de barras. Ela acabou o problema. Eu vi cura de Alzheimer. Eu vi manifestação instantânea de dinheiro. Eu vi a pessoa se empoderar, né? Curar-se de depressão. Eu vi pessoas sair de relacionamento destrutivo assim. 1, 2, no máximo 3 sessões de barras. Resolveu que um terapeuta levaria 5 anos para tratar uma pessoa. Eu vi acontecer assim. Bom, eu fiquei encantada com aquilo. Eu disse, gente, tem uma coisa muito louca aqui. O propósito de Axis, ele é muito bonito, né? A parte teórica da classe, eu achei tudo muito lindo, mas eu não tinha sentido isso na minha realidade, né? Eu não tinha sentido isso em mim, dentro de mim. Eu não tinha sentido a ferramenta. Eu tinha apenas estudado, feito a classe, achado muito bonito. O propósito de Axis é empoderar as pessoas a saber que elas já sabem. É um conjunto de ferramentas de acesso à consciência, onde vai te ensinar a funcionar a partir do saber, ser, perceber e receber. A pessoa vai parar de funcionar através de densidade de pensamento, sentimento e emoção. Então eu fiquei encantada com aquilo. Mas eu não tinha sentido isso ainda. Eu compreendi o experimento da dupla fenda e entendi que tudo é uma coisa só, que no momento que a gente está na separação, a gente tem problema e que o segredo de tudo era a unificação. O propósito de Axis, quando você começa a estudar as ferramentas de Axis e começa a correr as suas barras, a fazer as perguntas e os processos, você entra na unificação de uma forma muito simples e prática. Porque Axis inclui tudo, nada julga. Você sai completamente do julgamento. Você sai do julgamento de si e do outro. E se tudo inclui e nada julga, olha que libertador que é isso. Tá tudo certo. Está tudo sempre certo. Então ali foi abrindo para mim as coisas. Quando eu compreendi, tive o salto quântico ali, que eu entendi que o segredo do universo era a unificação, então eu pedi a consciência do Gary e do Dan e estudei novamente o material das barras. Eu tive algumas catarses quando eu corri as minhas barras. Eu tive catarse até a 4ª sessão de barras. As catarses de barras, elas são mais leves, né? Mas eu tinha um interessante ponto de vista de que comigo era diferente, que comigo a coisa não é fácil. E como a gente está usando a ressonância harmônica, tudo é muito potencializado. Realmente eu tive catarses bem severas, né? E eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Mas no geral, as catarses que as pessoas têm são leves, tá? E por que acontece a catarse? Porque quando a pessoa corre as suas barras e dissipa aquilo, toda aquela informação que está ali armazenada no campo, ela tem um salto quântico e resolveu o problema. Quando ela tem apego ao ponto de vista, a crença limitante, o que acontece? De dura e rígida que ela está no cérebro, ela vai se tornar uma gelatina e vai vir para frente da pessoa. E aí, nos próximos dias, aquilo vai se apresentar na frente da pessoa, né? De uma forma muito clara.
Se o problema da pessoa é uma crença limitante que ela se vê de cara com a crença nos próximos dias. E aí ela vai para a pergunta e ela faz uma pergunta clássica de Axis, que é: o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Veja bem, quando você fala o que está certo sobre isso, você já sai, né, do papel da vítima da vida, e vai para a autorresponsabilidade de criador da sua vida. Bom, eu criei isso aqui e agora eu vou ter clareza de como eu criei isso aqui. Aquilo se apresenta na tua frente e você tem uma chave ali para desfazer o nó. É como se o universo te dissesse: oi, o problema sou eu. É isso aqui que tá te limitando. E aí você tem a escolha de manter aquele ponto de vista na sua vida ou de deletar completamente e se ver livre daquilo e criar diferente. E, enfim, né? Eu fui ter esse salto de consciência, foi uma sequência ali depois, né, de entender a dupla fenda. Como estava a minha vida financeira quando eu fiz o curso de barras? Bom, quando eu fiz a classe de barras, eu não tinha dinheiro algum. Essa minha amiga me deu de presente. Agradeço do fundo do meu coração, Vanessa, amada, vai ficar sempre no meu coração. E ela me deu a classe de presente. Nesta época, eu já tinha, né, expandido um pouquinho a consciência. Foi final de 2019 para... Não, minto, foi início de 2020, né? Que eu fiz, janeiro de 2020 que eu fiz a classe. E eu já tinha expandido um pouquinho a minha mente e já fazia alguns trabalhos pela internet, né? Hoje é comum home office, hoje é comum vários trabalhos pela internet, mas no final de 2019 para 2020 não era tão comum assim. Eu ainda estava bastante doente, eu não conseguia trabalhar, né, para fora, assim, né, trabalhar para alguém. E também todos os negócios que eu tinha tentado colocar, pequenos negócios, como eu vendi comida, fiz artesanato, tive uma confecção de biquínis, nada deu certo, né? Tudo que eu inventava fazer não dava certo, porque eu estava na culpa, e quem está na culpa tem que se punir, e quem tem que se punir, tá tudo errado. Era o que eu criava na minha vida. Então, conforme eu fui expandindo a minha consciência, eu já fazia alguns trabalhos, curso online como afiliada, né, de produtos online pela Hotmart. Então, eu quero fazer mais um agradecimento aqui, que eu fui sustentada 1 ano e meio pela maravilhosa Beth Russo. Ela nem sabe da minha existência, mas a Beth Russo, ela tem os cursos, né, dela, curso online. Eu me afiliei a 2 dos cursos dela e vendia muito bem os cursos dela, quando ela fazia lá as promoções e tal. E a cada 60, 90 dias ela abria o carrinho dela lá com promoção e eu colocava um dinheirinho e voltava, né? Vendia ali vários cursos e é o dinheiro que eu tinha para me manter ali, para pagar minhas contas, para manter ali um mínimo de dignidade. E já ficava muito feliz com aquilo. Eu estava vivendo ali com em torno de 2 a 3 mil reais que eu recebia a cada 60 ou 90 dias. Então eu tinha ali aquele dinheirinho em torno de R$ 1.000 para me manter todo mês. E Beth Russo é um ser incrível, né? Quem não conhece ela, siga ela nas redes sociais, é uma pessoa maravilhosa que fala sobre o Ponopono. A Beth Russo teve uma época que a Hotmart colocou lá alguns produtos que precisava ter CNPJ. E eu, na época, não tinha como pagar contador e tal. Para ser afiliada de produto online, tu não pode ser, aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, não pode ser TMI, né? Tem que ser empresa individual. E na época eu não tinha condições de abrir uma empresa e pagar contador. E eu mandei um e-mail para eles explicando, né? Que pedindo um prazo. E a Beth, maravilhosa, com aquele coração dela incrível, disse simplesmente assim: continue vendendo os cursos. E eu sou afiliada dela até hoje, continuo lá como afiliada dela. Beth, muito obrigada. E trabalhando nesse mercado de curso online, então conheci ali todo aquele mundo de lançamento e descobri que existia pessoas ficando milionárias aí fazendo curso online. E eu pensei, só fica pobre quem quer, né?
E aí pedi informação de Érico Rocha, aí, que é o cara do marketing digital, o cara aí dos lançamentos. Pedi tudo que é informação que eu podia ter para fazer um curso online, né? E aí fui atrás de especialistas, né? Alguém que tivesse aí alguma expertise para ensinar alguma coisa que eu pudesse trabalhar junto, né? Para poder fazer o tal do lançamento. Gente, passou, olha, sem mentira nenhuma, umas 8 pessoas por mim. Passou especialista de gastronomia, de estética, de, que mais? Fitness, coach, N nichos diferentes. E nada dava certo. Não chegava a fazer o tal do lançamento. No meio do caminho desistiam, se sabotavam, acontecia tudo que é tipo de problema e a coisa não acontecia. Eu já tava muito estressada, né, comigo mesma. E já fazia as perguntas pro universo de uma forma errada e tal, mas eu fazia as perguntas, né? E, enfim, quando eu pedi as consciências do Gary e do Dan, eu pedi também as informações dos livros. Eu vou mostrar pra vocês. Este livro aqui, Dinheiro Não É o Problema, Você É. E Riquezas Certas pra Você. Eu pedi também a informação desses 2 livros deles. E neste livro aqui, tem muitas... Nossa, esse livro aqui, gente, tem muitas chaves aqui, tá? Tem processos, tem perguntas, tem técnicas, enfim. Isso aqui é uma expansão de... Olha, fininho assim, bem facinho de ler. E tem tanta informação maravilhosa aqui. Comprem. Este livro, ele teve 2 grandes viradas de chave pra mim. Eu já tava correndo as minhas barras, né? E este livro tem um capítulo dele que Gary conta que tinha um rapaz que tinha entrado num grande grupo que estava criando um movimento contra a Receita Federal. Que Receita Federal não poderia cobrar o que cobra, que enfim e tal. Um dia Gary perguntou para ele: depois que você juntou-se a este grupo, o seu trabalho, os seus rendimentos baixaram, né? E o rapaz disse: sim, como você sabe. E Gary: claro, sei, porque uma pessoa que se esconde, né? Você não quer pagar impostos, então você se esconde. E uma pessoa que se esconde não prospera. Nesse momento acendeu uma luz vermelha aqui. Eu disse: espera aí, eu faço isso, eu tô me escondendo. Porque eu tô atrás de pessoas especialistas para lançar um curso online, porque eu não quero aparecer, né? Eu quero ficar aquele que fica lá atrás das câmeras, aquele lá que fica escondido para fazer lá os tráfegos, aquela coisa toda de campanha, e não quero aparecer. Ali já me acendeu uma luz vermelha. Ok. Num determinado momento do livro, ele conta que aquilo que você faz, veja bem, gente, prestem bem atenção nisso. Aquilo que você faz de uma forma tão natural, que é tão simples para você fazer, que você fica até constrangido de cobrar, ali está a sua prosperidade. E aí a minha ficha caiu. Eu disse: o que eu faço de uma forma tão natural, que é tão maravilhoso, que é tão simples para mim fazer, que eu não tenho coragem de cobrar? O que era? Eu corria as barras das pessoas sem cobrar. Eu trabalhava como terapeuta quântica sem cobrar, porque eu tinha um interessante ponto de vista, que era uma coisa espiritual, que eu tinha que ajudar as pessoas e não cobrar nenhum real por isso. Ou seja, eu ainda tinha no meu campo eletromagnético a culpa, e quem se culpa tem crença de não merecimento. Então, eu me sabotava. E eu me lembro, gente, que essa menina que me deu o curso de barras, a minha primeira classe, ela dizia pra mim: Débora, você já é minha terapeuta, por que você não cobra por isso? Enfim, em vez de estar aí passando trabalho, por que você não cobra por isso? Não cobra para correr suas barras? Acaba vindo só pessoas que não têm condições de pagar por uma sessão de barras, porque você não está disposta a receber. Porque quando você estiver disposta a receber, automaticamente vão vir as pessoas que estão dispostas a pagar.
E eu não entendia isso, né? Isso não era claro para mim. Eu achava que eu tinha um dever de só atender pessoas que não tinham condições de pagar, para que eu ficasse ali pagando o meu vaso chinês, né? Porque era isso que eu pensava o tempo todo. E, enfim, não estava disposta a receber do universo. Gente, quando a gente se invalida, né? Porque eu sabia que o meu atendimento era diferente. A gente sabe, né? Eu sei porque eu fui atrás de algumas pessoas pedindo ajuda, eu fui correr minhas barras em alguns lugares e eu sabia que meu atendimento era diferente. Eu sabia que em poucos minutos eu conseguia identificar ali o que estava limitando a pessoa. Com algumas perguntas eu sabia exatamente ir ali no cerne da questão, sabe? E conseguia trazer aquela pessoa para a consciência. Eu fazia isso de uma forma tão simples, tão natural, que eu ficava com vergonha de cobrar. E aí, quando eu li esse livro do Gary, a ficha caiu. Naquele mesmo dia, eu assumi o meu lugar no mundo. Resolvi presentear o mundo com a minha diferença, né? Porque nós somos o quê? Uma centelha divina com um ego na volta. Quando a gente retira essa capa de ego, né? E deixa apenas a centelha aparecer, ali brilha um ser humano extraordinário. Cada um de nós tem uma diferença, é um ser único. Só que enquanto a gente ficar se invalidando, fazendo de conta que a gente não tem valor, fazendo de conta que o que a gente faz não tem diferença, seja lá o que você faça, bolo, vender roupa, professor, o que for. Eu vi ser humanos extraordinários se revelando depois de correr essas barras, né? Então, o Dan tem um livro também, deixa eu mostrar pra vocês. Este aqui, Sendo Você, Mudando o Mundo, que também é de Access Consciousness. Eu também pedi a informação deste livro. Gente, este livro fala exatamente disso, de presentear o mundo com a sua diferença. E quando eu fiz isso, começou a chover cliente de tudo que é lado. Paciente de tudo que é lado. Eu comecei a manifestar o dinheiro para fazer as minhas classes e para depois, então, facilitar classes de barras. E aí as coisas começaram a acontecer, né? E eu percebi que na prática eu estava me unificando. Porque um determinado dia eu estava conversando e explicando para um paciente sobre a unificação. E quando eu peguei a minha agenda, foi muito incrível. Eu peguei a minha agenda da manhã e disse assim para ele, que é um exemplo de unificação. Eu vou lhe mostrar a minha agenda de hoje. E eu tinha 3 pacientes na parte da manhã. O primeiro da manhã era uma amiga que no passado eu tive um desentendimento. Tive um desentendimento no passado, a gente brigou, depois fez as pazes, depois que eu comecei a estudar eu fui atrás dela pedir desculpa, e a gente ficou amigas, e aí ficou cada uma no seu canto. Ninguém mais estava de mal com ninguém, mas cada uma no seu canto. Ela estava lá na minha agenda como a paciente da manhã. O do meio da manhã era um ex-sócio que no passado eu tive desentendimento. O do final da manhã era o meu ex-namorado. Gente, se eu tivesse interessantes pontos de vista que ex-namorado, tudo certo, mas ele lá, eu aqui não atendo ele, pessoa que eu tive desentendimento no passado, tudo certo, não tenho mais mágoa, tá tudo resolvido, mas ele lá e eu aqui, eu estaria com a minha agenda lotada? Provavelmente não, né? Então, assim, quando eu percebi, eu estava usando as ferramentas de Access, estava caminhando para a unificação. Porque se abriu o meu campo, que eu não precisava nem pensar, simplesmente começou a chover paciente de tudo que é lado, e pessoas incríveis, e eu olhava dizendo, nossa, se eu olhasse para o meu passado, será que eu estaria atendendo essa pessoa hoje? Né? No passado eu pensaria diferente, teria vários pontos de vista que estaria na separação. Porque no passado eu estava no paradigma antigo da separação das coisas. Hoje eu penso diferente. Hoje eu tive uma expansão de consciência, hoje eu tive uma mudança de paradigma e eu consigo receber de tudo e de todos sem julgamento. Então as coisas vêm para mim. Né? Quando eu ouço uma pessoa falar exatamente assim para mim, Débora, eu não estou tendo prosperidade no meu trabalho, a minha loja está vazia, ou eu não estou conseguindo vender, as vendas pararam. A primeira coisa que eu
pergunto para elas é o seguinte: de quem você não está disposto a receber? A pessoa fica parada me olhando, porque de alguém ela não está disposta a receber. Porque o universo não entende palavras, ele entende vibração. E quando eu digo eu quero receber de um grupo e não receber de outro, eu recebo, mas não recebo de fulano, de fulano, de fulano, eu não atendo ex-namorado, eu não atendo amiga que eu tive problema no passado, eu não atendo ex-sócio. Quando eu faço essas separações, o que o universo entende? Ele entende que a Débora está na separação. A Débora não quer receber. Ela quer receber parcial. Então, o que acontece? Ela recebe um pouquinho de cada coisa. Eu gosto de dar um exemplo que fez muita diferença para mim. Eu já estava ali com uma agenda cheia de pacientes todos os dias. Já estava trabalhando como facilitadora, que hoje eu já dou cursos, né? Como facilitadora. Então, o dinheiro já estava fluindo de uma forma muito tranquila na minha vida. Eu nunca mais tive problema de falta de dinheiro. E aí, em dezembro de 2021, eu fui numa classe com o professor Horácio Frazão, uma classe de física quântica que eu queria muito fazer com ele. Admiro muito o trabalho do professor Horácio Frazão. E fui fazer a classe dele em São Paulo. Quando eu cheguei para fazer a classe dele, o professor Horácio é incrível, as palestras dele são incríveis, e estava lá feliz da vida. Na parte da tarde era um exercício, tá? Que ele chama de cura do DNA, né? E era um exercício onde a gente ficava vendo ali algumas figuras, como a flor da vida e algumas outras figuras, e os corpos, através de um comando dele, entravam em transe. Então as pessoas começaram a cair no chão, né? E liberar dos seus corpos, de N formas, as suas curas, né? Algumas pessoas ficavam adormecidas, outras pessoas entravam em transe com o corpo mesmo, né? Se sacudindo, enfim. E eu fiquei acordada ali olhando, no julgamento, né? Gente, que coisa estranha isso aqui. Aí vinha lá a professora Horácia e dizia: receba essa energia, Débora. Deite-se e receba a energia. Aí eu deitava, daqui a pouco eu levantava. E eu questionava: gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Que coisa louca isso aqui. Essas pessoas parecem que estão tudo incorporadas. Que coisa esquisita. Total no julgamento. Enfim. Quando eu cheguei na segunda-feira, eu tinha uma paciente que tinha agendado comigo uma sessão de barras 15 dias antes. Eu já tinha achado aquilo meio estranho, né? 15 dias antes, uma pessoa agendar uma sessão de barras. Eu disse pra ela: me liga na semana pra confirmar e tal. Ela disse: não, já deixa agendada. Ok. Quando essa paciente chegou na segunda-feira e eu coloquei ela na maca e eu toquei a cabeça dela pra correr as barras, o corpo dela reagiu igualzinho aos participantes da classe do professor Horácio. Ali, eu disse pro corpo dela: uau, como pode melhorar, literalmente. Eu disse: eu entendi. Agora eu entendi. Gente, quando eu fui para a classe do professor Horácio, eu precisava ainda me desprender de alguns julgamentos, porque a gente está caminhando para a unificação com tudo, né? E aquele corpo queria liberar daquela forma. Só que eu estava num interessante ponto de vista de como os corpos tinham que se comportar na minha maca, né? Então, quando eu vi o corpo dela exatamente liberando as dores e traumas de muitos anos, exatamente como os alunos do professor Horácio Frazão, eu entendi que aquele corpo só chegou naquele dia para eu atender porque só depois da classe eu estava em condição de receber sem julgamento. Eu tinha recebido daquela energia e aí me abri então para receber aquele corpo que queria liberar daquela forma, entrando em transe e liberando. E foi uma pessoa que tinha muitos problemas, muitas questões, muitos traumas, mas pense
trauma financeiro, trauma espiritual, problema de relacionamento, todos os tipos de problema que aquela pessoa tinha, e liberou ali daquele jeito e foi limpando as questões de uma forma muito rápida. E aí eu entendi, receber, né? É se abrir para receber tudo e de todos sem julgamento. O tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, literalmente. Não eu recebo só o que é bom, eu recebo tudo. De tudo. Quando eu me abro para receber do universo, o universo manda tudo. E o mais interessante foi que quando essa moça saiu da minha casa, deu mais ou menos 1 hora, a colega de trabalho dela me ligou e disse assim: Débora, eu fiquei sabendo o que aconteceu aí, né? A fulana me contou o que aconteceu. E assim, eu tô pensando em fazer classe de barras, mas se é para as pessoas ficarem se incorporando desse jeito e liberando as coisas dessa questão aí, eu não quero. E eu disse pra ela: você é exatamente eu semana passada, no julgamento. Tenha certeza, fica tranquila. Se você quer receber apenas pessoas que querem se comportar do jeito X ou Y na tua maca, pessoas que querem limpar crenças limitantes, querem resolver problemas N, X, é isso que você vai receber. E tá tudo certo. As pessoas vão se aproximar de ti por eletromagnetismo, por aquilo que você tem, está disposta a entregar para elas, né? Eu estou buscando unificação. E quando a gente busca unificação, a gente se abre para receber de tudo e de todos sem julgamento. Então, eu recebi essa pessoa na minha porta porque eu estava aberta para eu receber. E veja bem, a minha agenda está sempre lotada, né? Então, quando eu não estou no julgamento, tudo flui, tudo acontece e não falta cliente. Quando eu ouço alguém dizer assim para mim: Débora, eu estou sem clientes na minha loja. A primeira coisa que eu pergunto: de quem você não está disposto a receber? O Gary conta neste livro aqui que tinha um proprietário de uma loja que tinha... A loja dele era numa parte gay da cidade. E ele tinha preconceitos com gays. Ele não estava disposto a receber de gays. E a loja era num local gay. E aí Gary pergunta pra ele: você não quer receber energia dos seus clientes? Então eles não vão entregar. Gente, quando você diz assim pro universo: eu quero receber mais de fulano, 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 não. Eu quero receber mais deste grupo de religiosos, não. Eu quero receber mais deste grupo de pessoas, não. Eu quero receber mais só de fulano, fulano, fulano e fulano. O que o universo vai entender? Porque a leitura do universo é vibração. O universo vai registrar: você quer receber parcial. E vai mandar para você um pouquinho só de cada coisa. Quando você diz: eu recebo de tudo e de todos, sem julgamento, eu recebo tudo com abundância. Então eu descobri, usando as ferramentas de Axis, o quanto eu poderia colocar na prática a unificação com tudo. E o Hélio Couto sempre fala: quando você se unifica, você recebe tudo de bom. Tudo de tudo. Sem cessar. O todo te manda cada vez mais e mais. E vocês lembram que eu corri atrás de uma pessoa para fazer lançamento? Lembra? Quando eu soltei, o que acontece? Não aparece? Não me caiu no colo, no meu colo, uma pessoa incrível dizendo para mim: eu quero fazer um lançamento, você me ajuda? Eu disse: olha, eu fiquei bastante tempo estudando, né? Esse mercado e tal, eu posso te ajudar. Assim, com todo o meu amor eu te ajudo, não preciso nada em troca, porque eu já tenho meu trabalho, eu já tenho as minhas classes, já tenho as coisas que eu gosto de fazer. Eu resolvi assumir a minha diferença no mundo, resolvi considerar, né, o meu maior talento, o meu maior amor que eu tenho pelo trabalho como minha profissão, né? E hoje eu não preciso mais disso. E ele disse: mas eu quero a sua contribuição, eu quero a sua parceria, eu escolho isso, você me ajuda? E, gente, não é que fluiu? A pessoa não caiu no meu colo assim com tanta facilidade, alegria e glória. É o se abrir para tudo. E aí aconteceu também. Consegui fazer lá a parceria que eu queria de uma coprodução de um curso online. Estou muito feliz. Então, assim, gente,
A mensagem de Axis é: consciência inclui tudo e nada julga. É sair completamente do julgamento, se abrir por receber. E esses livros aqui, que eu aconselho que vocês comprem esses livros, eles vão ajudar vocês a colocar isso na prática e corram as suas barras de Axis. Corram, façam uma sessão de barras de Axis. Quem tiver condições aí, escolher, faça uma classe de barras, mas corram as suas barras. A primeira coisa que vocês façam agora, essa semana, é corram as suas barras. Eu fui limpando cada crença, expandindo. O professor sempre fala, precisa limpar o sistema de crenças. E eu ainda falei, né, no meu vídeo anterior, existe 3 coisas para que você não manifeste o que você está querendo, que é, ou você está na separação das coisas, ou você tem crenças limitantes no inconsciente, ou você não está escolhendo. Então, as ferramentas das barras, elas vão agir diretamente no sistema de crenças e vão apagar essas crenças, vão apagar esses traumas, vão apagar todo o drama que você tem na mente, vai apagar de uma forma leve e simples, 1 hora deitadinho, relaxado, recebendo as suas barras. As ferramentas de Axis vão te levar na prática para a unificação, para você entender ali o que é dupla fenda, sem precisar entender muito, mas vai viver isso na prática. E as perguntas que o Axis ensina, que você deve viver fazendo perguntas para o universo, perguntas como pode melhorar, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo, o que se requer para que tal coisa funcione. Perguntas muito simples te tiram da conclusão. Porque lembra, a mente ela vai sempre concluir baseado no conhecido. Nossa mente tem caminhos neurais ali com base no trauma e no drama, todos os acontecimentos que a gente viveu, que geralmente estão registrados só os ruins, porque as pessoas já encarnam pela culpa, elas já estão aqui encarnando porque já vieram com dívida, com karma, com isso, com aquilo. Porque o ser que expande e evolui não precisa voltar mais. Né? Eu não consigo imaginar um Jesus Cristo, Osho, Chico Xavier encarnado aí de novo. Não precisa, tem planetas muito mais evoluídos para cuidar. Né? E coisas muito mais importantes para fazer. Esse planeta aqui é um planeta que vem pessoas que estão na culpa. Ela ainda acredita que ela tem que vir reencarnar, reencarnar, reencarnar. Lá que outro vem para ajudar e contribuir. Mas a grande maioria está na culpa, né? Então, sair da conclusão, tirar o cérebro da conclusão e ir para a pergunta, você acessa direto a consciência. Você evita esses caminhos neurais ali, que só vão te levar para ter mais do mesmo. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala sobre Jesus no deserto, sendo atentado pelo demônio aqueles 40 dias. Eu tenho para mim que aquele demônio que colocaram ali como um indivíduo, que foi a mesma coisa que fizeram com Deus, colocaram Deus como indivíduo, né? Aquele demônio ali nada mais era do que a mente. Eu acredito que Jesus estava 40 dias ali lutando com o ego e com a mente. E o que ele provou na prática? O quão difícil é. Então, a gente ficar tentando brigar com a mente o tempo todo, sendo que a gente tem 70 mil pensamentos por dia, que muitos desses pensamentos nem nossos são, eu acredito que é uma luta perdida. Então, como seria sair da mente e ir para a consciência? Sair da conclusão e ir para a pergunta? Então, hoje eu quero ser aqui com vocês um convite, né? A consciência. Corram as suas barras. Experimentem isso. Se deem essa oportunidade. Foi ali a chave para eu mudar toda a minha questão financeira. Foi esses processos de Axis, foi a consciência dessas 2 pessoas incríveis que eu admiro tanto. Bom, eu queria agradecer quem teve a paciência aí de me ouvir até agora, e esse aí é o meu relato das consciências que me ajudaram muito, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos que me ouviram. Gratidão imensa.